Você acha que os pássaros são apenas pequenas criaturas voando pelo céu? Pense novamente. Na lista de hoje, você conhecerá aves com aparência de dinossauros, predadores que empalam suas presas em espinhos afiados e até uma espécie que sobrevive alimentando-se de ossos. Das florestas tropicais aos pântanos selvagens, cada uma delas possui características difíceis de acreditar. Deixe seu like, inscreva-se no canal e venha descobrir agora as 15 aves mais estranhas do planeta. Número 15. Tetra da sálvia maior, Greater sage-grouse. Nas pradarias e regiões semiáridas do oeste da América do Norte vive o tetra da sálvia maior, a maior espécie de tetra do continente. A cada primavera, os machos se reúnem em áreas conhecidas como leque para realizar um espetáculo de cortejo impressionante. Eles abrem a cauda em forma de leque, inflam 2 sacos de ar amarelos no peito e produzem sons peculiares que podem ser ouvidos a mais de 3 km de distância. Em alguns locais, até 70 machos competem ao mesmo tempo pela atenção das fêmeas. Essa ave depende quase totalmente da artemísia, especialmente durante o inverno. A perda de habitat provocou uma forte redução de sua população ao longo das últimas décadas. Seu ritual de acasalamento é considerado um dos mais espetaculares de todo o mundo natural. Número 14. Papa-mosca cinzento grande, Great Grey Shrike. Embora tenha um tamanho semelhante ao de um grande pardal, o Great Grey Shrike é um predador extremamente eficiente. Ele consegue imitar o canto de diversas outras aves para atrair presas, e em seguida, atacá-las de surpresa com seu bico curvo e afiado. Depois da caça, costuma empalar as presas em espinhos, cercas de arame farpado ou galhos pontiagudos para armazená-las. Esses verdadeiros depósitos de cadáveres podem conter ratos, lagartos, grandes insetos e até outras aves. Cientistas já registraram mais de 20 presas armazenadas ao mesmo tempo. Esse comportamento incomum transformou o Great Grey Shrike em uma das aves de rapina mais peculiares do planeta. Número 13. Podargo. Nas florestas da Austrália e do Sudeste Asiático vive um mestre da camuflagem chamado podargo. Sua plumagem marrom acinzentada se parece tanto com a casca de árvores secas que ele praticamente desaparece na paisagem. Quando percebe algum perigo, permanece completamente imóvel, estica o pescoço para cima e passa a parecer apenas um galho quebrado. A característica mais impressionante dessa ave é sua enorme boca, considerada uma das maiores do mundo em proporção ao tamanho da cabeça. Graças a ela, captura facilmente insetos, sapos, lagartos e pequenos roedores durante a noite. Apesar de possuir pernas relativamente fracas e caminhar pouco, o podargo tem excelente visão noturna e voa quase sem produzir qualquer ruído. Número 12. Galinha da Angola vulturina, Vulturine guineafowl. A galinha da Angola vulturina é considerada a mais bela entre todas as galinhas de Angola. Possui uma pequena cabeça semelhante à de um abutre, um pescoço coberto por penas azul cobalto brilhantes e um corpo decorado com padrões marcantes em azul, branco e preto. Essa ave habita as savanas secas da África Oriental. O que surpreende os cientistas não é apenas sua aparência, mas também sua inteligência social. Estudos mostram que ela forma redes sociais complexas compostas por diversos grupos familiares, que frequentemente se separam e se reúnem novamente de acordo com as condições ambientais. Esse tipo de organização era anteriormente observado principalmente em primatas, elefantes e golfinhos, tornando a galinha da Angola vulturina uma das aves com a vida social mais desenvolvida já registradas. Número 11. Galo Dontão. Originária da vila de Dontão, no Vietnã, essa raça de galinha tornou-se famosa por suas pernas gigantescas que lembram as de um dinossauro. Suas patas podem atingir quase a espessura do pulso de um adulto e são cobertas por escamas características de cor vermelho-alaranjada. Historicamente, o galo Dontão era criado exclusivamente para nobres e altos funcionários, tornando-se um símbolo de riqueza e prestígio. Atualmente, um exemplar puro pode valer milhares de dólares. Biólogos evolutivos também demonstram grande interesse por essa raça, pois a estrutura de suas pernas oferece pistas importantes sobre características genéticas ligadas aos ancestrais dinossauros com penas. Com sua aparência incomum e alto valor comercial, o galo Dontão é considerado uma das raças de galinhas mais exclusivas e extraordinárias do mundo. Número 10.
Calau terrestre do sul, Southern Ground Orbill. Nas vastas savanas da África do Sul vive uma das aves mais impressionantes e intimidadoras do continente africano, o calau terrestre do sul. Com quase 1 metro de altura, plumagem totalmente preta e uma marcante pele vermelha ao redor do rosto, sua aparência faz muitas pessoas pensarem em uma criatura da era pré-histórica. Esta é a ave voadora mais pesada da África e também um caçador altamente eficiente. Caminhando lentamente pelo solo em pequenos grupos, caça cobras, lagartos, tartarugas e outros animais de pequeno porte usando seu bico preto, que pode medir cerca de 15 centímetros. O calau terrestre do sul pode viver até 60 anos, superando a longevidade de muitos grandes mamíferos da região. Seu chamado grave pode ser ouvido a mais de 3 km de distância ao amanhecer. Na cultura do povo Zulu, essa ave é considerada a mensageira da chuva e da boa sorte. Muitas comunidades acreditam que feri-la traz seca e infortúnio. Devido à perda contínua de habitat, sua população diminuiu significativamente e a espécie é atualmente considerada vulnerável na natureza. Número 9. Ave do paraíso de Wilson, Wilson S. Bardioff Paradise. A ave do paraíso de Wilson é considerada uma das aves mais belas e extraordinárias do mundo. Endêmica da Indonésia, ela vive apenas em 2 pequenas ilhas, Vaigeu e Batanta. Durante séculos, os europeus conheceram essa espécie apenas por meio de peles comercializadas no Sudeste Asiático. Como as pernas costumavam ser removidas antes da venda, muitos acreditavam que se tratava de uma criatura mítica que jamais tocava o solo. O macho possui uma cabeça sem penas de um azul elétrico brilhante, cercada por penas negras que lembram uma elegante gola. Seu corpo combina tons intensos de vermelho, amarelo vivo e verde esmeralda. O detalhe mais impressionante são as 2 longas penas da cauda, que formam uma dupla espiral de cor violeta metálica, dando-lhe uma aparência única entre as aves do planeta. Curiosamente, as fêmeas têm uma aparência tão diferente que, durante muitos anos, os cientistas acreditaram que pertenciam a outra espécie. Embora tenha sido descrita em 1850, essa ave só foi fotografada em seu habitat natural pela primeira vez em 1958. Número 8. Marabu africano, Africa Marabou Sor. Se existisse um prêmio para a ave de aparência mais sinistra do mundo, o marabu africano certamente estaria entre os favoritos. Sua cabeça careca rosada, o pescoço enrugado e a grande bolsa de pele pendurada sob a garganta criam uma aparência bastante incomum. No entanto, por trás desse visual estranho existe um animal extremamente importante para os ecossistemas africanos. O marabu é um dos necrófagos mais eficientes do continente. Seu bico, que pode atingir cerca de 30 centímetros de comprimento, permite rasgar a pele espessa de grandes carcaças que muitas outras espécies não conseguem abrir. Por isso, os abutres frequentemente aguardam que o marabu inicie a alimentação antes de se aproximarem. Com mais de 1,5 metros de altura e uma envergadura que pode chegar a quase 4 metros, ele está entre as maiores aves terrestres do planeta. Na cidade de Kampala, capital de Uganda, milhares de marabus vivem em áreas urbanas alimentando-se de lixo e restos de animais. Embora muitas pessoas os considerem incômodos, eles atuam como uma verdadeira equipe de limpeza natural, ajudando a eliminar resíduos e reduzir a propagação de doenças. Número 7. Andorinha do mar Inca, Inca ter. Ao longo da costa do Peru e do norte do Chile vive uma ave marinha tão peculiar que parece usar o elegante bigode de um cavaleiro da era vitoriana. Trata-se da andorinha do mar Inca, uma espécie encontrada apenas nas regiões influenciadas pela fria corrente de Humboldt. Sua plumagem cinza escura e o bico vermelho vivo já chamam a atenção, mas o traço mais marcante são os longos tufos de penas brancas que crescem dos 2 lados do rosto e se curvam para baixo como um bigode. Essas aves nidificam em falésias costeiras e se alimentam principalmente de anchovas e pequenos peixes. Pesquisas indicam que o comprimento e a simetria dessas penas estão diretamente relacionados à saúde e à qualidade genética de cada indivíduo. Machos com bigodes mais longos e equilibrados costumam ser preferidos pelas fêmeas durante a escolha do parceiro. Dessa forma, esse adorno não é apenas uma característica visual, mas também um fator importante no sucesso reprodutivo. Atualmente, mudanças ambientais e a redução das populações de peixes colocaram a espécie na categoria de quase ameaçada.
Número 6. Ibis escarlate, Scarlet ibis. O ibis escarlate é uma das aves mais coloridas e espetaculares do planeta. Sua plumagem vermelho intensa é tão vibrante que muitas pessoas acreditam tratar-se de uma coloração artificial. Na realidade, esse tom vem inteiramente de uma dieta rica em carotenoides presentes em caranguejos, camarões, outros crustáceos e algas encontrados nos manguezais da América do Sul e do Caribe. Quando deixam de consumir esses alimentos, as novas penas passam gradualmente a nascer brancas ou rosadas. Essa ave é o símbolo nacional de Trinidad e Tobago. Todas as tardes, milhares de indivíduos retornam aos manguezais do rio Caroni, criando um espetáculo impressionante em que o céu parece se transformar em um mar vermelho sob a luz do pôr do sol. O povo indígena Varau, da Venezuela, há muito tempo considera essas aves mensageiras sagradas. Além de sua extraordinária beleza, o ibis escarlate tornou-se um importante símbolo cultural e motivo de orgulho para diversas nações sul-americanas. A visão de enormes bandos vermelhos cobrindo o horizonte ao entardecer é considerada um dos espetáculos naturais mais impressionantes do hemisfério ocidental. Número 5. Beija-flor bico de espada, Swordbillion mingbird. No mundo animal existe uma ave que desafia quase todas as regras convencionais da anatomia. Trata-se do beija-flor bico de espada, a única ave conhecida cujo bico é mais longo que o próprio corpo, sem contar a cauda. Esse bico extraordinário mede entre 10 e 12 centímetros, superando facilmente o tamanho de seu pequeno corpo. Para manter o equilíbrio durante o voo, o beija-flor bico de espada costuma inclinar o bico para cima em determinado ângulo, parecendo carregar uma espada delicada. A espécie habita as encostas da Cordilheira dos Andes, na Colômbia, Equador, Peru, Bolívia e Venezuela, em altitudes entre 2.000 e 3.500 metros. Seu bico incomum é resultado de milhões de anos de coevolução com a flor passiflora mista. Essa planta possui tubos florais extremamente profundos que quase nenhum outro animal consegue alcançar. Graças ao seu longo bico, a ave pode se alimentar do néctar enquanto realiza a polinização. A dependência entre as duas espécies é tão grande que a sobrevivência de uma está intimamente ligada à da outra. Esse é considerado um dos exemplos mais impressionantes de coevolução na natureza. Número 4. Cacapo. O cacapo é uma das aves mais raras do planeta e também o papagaio mais incomum já conhecido. Trata-se do papagaio mais pesado do mundo e do único completamente incapaz de voar. Originário da Nova Zelândia, pode viver entre 60 e 90 anos, tornando-se uma das aves mais longevas da Terra. Em meados do século XX, sua população caiu para menos de 50 indivíduos devido à introdução de ratos, gatos e outros predadores trazidos pelos seres humanos. Após milhões de anos evoluindo em um ambiente sem mamíferos predadores, o cacapo não desenvolveu o instinto de fuga e frequentemente permanece imóvel diante do perigo. Para evitar sua extinção, o governo da Nova Zelândia transferiu todos os exemplares sobreviventes para ilhas protegidas. Atualmente, cada indivíduo possui um nome próprio, utiliza dispositivos de rastreamento por GPS e é monitorado constantemente por cientistas. Seu sistema reprodutivo também é incomum. A reprodução ocorre principalmente nos anos em que as árvores Rimu produzem grande quantidade de frutos, algo que normalmente acontece a cada 2 ou 4 anos. Por essas características únicas, o cacapo tornou-se um símbolo mundial da conservação da vida selvagem. Número 3. Quebra-ossos, Bearded vulture. O quebra-ossos é uma das aves mais extraordinárias já existentes devido à sua dieta incomum. Mais de 90% de sua alimentação é composta por ossos. Quando outros animais necrófagos já consumiram toda a carne e os órgãos de uma carcaça, essa ave chega para aproveitar o que resta. Ela recolhe grandes ossos, como fêmures e costelas, e os transporta para grandes alturas. Em seguida, lança-os sobre áreas rochosas específicas utilizadas repetidamente ao longo de muitos anos. Quando os ossos se quebram em pedaços menores, ela os engole por completo. Seu sistema digestivo é extremamente poderoso, contendo ácido suficiente para dissolver ossos em pouco tempo. Outro detalhe curioso é que a coloração vermelho-alaranjada de suas penas não é natural. O quebra-ossos costuma banhar-se em lama rica em óxido de ferro para atingir a plumagem.
Antigamente distribuído por diversas regiões montanhosas da Europa, Ásia e África, era conhecido pelos antigos gregos como o destruidor de ossos. Trata-se de um dos raros exemplos de uma espécie que ocupa um nicho ecológico praticamente sem concorrentes na natureza. Número 2. Ayam Cemani. O Ayam Cemani é considerado uma das raças de galinhas mais estranhas do mundo. Originária da ilha de Java, na Indonésia, essa ave é famosa por uma condição genética chamada fibromelanose, que provoca a disseminação do pigmento negro por quase todo o corpo. Não apenas as penas, mas também a pele, o bico, a língua, as gengivas, as unhas, os músculos, os ossos e a maioria dos órgãos internos apresentam coloração negra. Até mesmo o sangue possui um tom vermelho muito mais escuro que o normal, criando a impressão de ser quase preto. Essa aparência extraordinária transformou o Ayam Cemani em uma das aves domésticas mais cobiçadas do mundo. Na tradição javanesa, a raça está associada há séculos a rituais espirituais e lendas misteriosas. Muitas pessoas acreditam que ela traz sorte ou possui ligação com o mundo espiritual. Um exemplar puro pode ser vendido por valores entre $2.000 e $2.500 na Indonésia, alcançando preços ainda mais altos em outros países. Curiosamente, seus ovos possuem coloração creme clara, sendo praticamente a única parte que não apresenta tons escuros. Esse contraste torna a raça ainda mais fascinante e inesquecível. Número 1. Bico de sapato, Shoebill. No topo da lista está o bico de sapato, uma das aves de aparência mais extraordinária do planeta. Habitando os pântanos da bacia do rio Nilo, no leste da África, essa espécie possui um enorme bico que lembra um sapato antigo. O bico mede aproximadamente 30 centímetros de comprimento e pode atingir até 24 centímetros de largura, estando entre os maiores do mundo das aves. Com cerca de 1,2 metros de altura, olhos amarelos penetrantes e uma aparência ancestral, o bico de sapato parece uma criatura pré-histórica que sobreviveu ao passar do tempo. Sua técnica de caça também é impressionante. Ele pode permanecer completamente imóvel por horas, como uma estátua, aguardando pacientemente que a presa se aproxime. Quando surge a oportunidade, lança todo o corpo para frente em um ataque extremamente rápido, comportamento que os cientistas chamam de colapso. Graças ao poderoso bico, captura grandes peixes, peixes-pulmão, enguias, bagres e até filhotes de crocodilo. Os antigos egípcios já retratavam essa ave em gravuras feitas há mais de 5.000 anos. Atualmente, o bico de sapato é considerado um dos símbolos mais peculiares do mundo natural e enfrenta ameaças devido à redução de seu habitat. Assim, chegamos ao fim da nossa jornada pelas aves mais estranhas e fascinantes do planeta. De predadores impressionantes a criaturas com aparência digna da era dos dinossauros, a natureza continua mostrando que sua criatividade não tem limites. Obrigado por assistir até o final deste vídeo. Não vá embora ainda, porque há muitas outras curiosidades incríveis esperando para serem descobertas. Não se esqueça de deixar seu like, inscrever-se no canal e contar nos comentários qual dessas aves mais chamou sua atenção. Você sabia que existem no mundo algumas raças de cavalos realmente extraordinárias? Desde gigantes que eram montados por cavaleiros medievais nas batalhas, até pequenos cavalos que têm apenas a altura de um cachorro, cada raça carrega uma história de centenas, até milhares de anos, além de força, beleza e habilidades impressionantes que deixam qualquer pessoa admirada. Neste vídeo, vamos explorar algumas das raças de cavalos mais únicas e fascinantes do planeta. Se você achar interessante, não se esqueça de deixar um comentário, um like e se inscrever no canal para apoiar. Número 10. Cavalo Cleveland Bay, a carruagem real inglesa de 500 anos. Você sabia que existe uma raça de cavalo desenvolvida especificamente para puxar carruagens reais e que é mais antiga que a própria Inglaterra moderna? O Cleveland Bay surgiu em Yorkshire, na Inglaterra, por volta do ano 1500, e atualmente restam apenas cerca de 1.500 indivíduos. Altura cerca de 1,61 até 1,70 metros. Peso 550 a 630 quilos. Eles possuem apenas pelagem castanho-baio uniforme, sem qualquer marca branca. Se aparecer outra cor ou marcas brancas,
o animal não é considerado Cleveland Bay puro. Em 2019, registros indicaram apenas 512 cavalos registrados no Reino Unido. Originalmente, eram criados para transportar cargas pesadas nas áreas difíceis de Yorkshire. Um único cavalo pode puxar até 2 toneladas ao longo de um dia inteiro. Em 2018, cavalos Cleveland Bay puxaram a carruagem real em um casamento da família real britânica, transmitido ao vivo para o mundo todo. Hoje, a raça é extremamente rara e classificada como criticamente ameaçada. A mecanização da agricultura quase levou esses cavalos à extinção por volta de 1950. Você já tinha ouvido falar dessa raça histórica? Número 9. Cavalo Oldenburg, o atleta de salto alemão de 400 anos. Imagine um cavalo de guerra que evoluiu para se tornar um cavalo olímpico de salto. O Oldenburg surgiu na Alemanha por volta do ano 1600 e é uma das raças mais antigas do país. Altura: 1,65 até 1,78 metros. Peso: 550 a 600 quilos. Inicialmente, eles foram criados para servir na cavalaria pesada. Por isso possuem ossos extremamente fortes, capazes de suportar armaduras e cavaleiros. Em 2019, um cavalo Oldenburg conquistou medalha de ouro olímpica no salto em Tóquio. Eles possuem habilidades atléticas impressionantes, conseguindo saltar obstáculos de até 2 metros de altura. Além disso, são conhecidos por terem temperamento calmo e fácil de treinar. Em 2020, um cavalo Oldenburg foi vendido por 500 mil euros, estabelecendo um recorde para a raça. Eles podem viver até 30 anos e são extremamente versáteis, destacando-se em dressagem, salto e condução de carruagens. O que você acha desses atletas equinos da Alemanha? Número 8. Cavalo Bashkir Curly, o cavalo de pelos cacheados e hipoalergênico. Você acreditaria que existe um cavalo com pelos cacheados como os de um poodle e que pode causar menos alergias? O Bashkir Curly possui pelagem cacheada ou ondulada, algo muito raro entre cavalos. Sua origem está ligada às montanhas da Rússia e da América do Norte, mas a origem exata ainda é um mistério. Ele costuma ter entre 1,42 m e 1,60 m de altura e pesa de 365 a 540 quilos. Durante o inverno, o pelo cresce formando cachos densos e ondulados. Algumas pessoas que são alérgicas a cavalos conseguem ter contato com essa raça sem problemas. Um estudo de 2018 mostrou que 70% das pessoas alérgicas a cavalos não tiveram reação ao Bashkir Curly. Um fato curioso, olha só, é que no verão eles trocam completamente o pelo, inclusive crina e cauda. Às vezes parecem quase carecas nessa época, com apenas uma camada muito curta de pelo. Em 2019, um cavalo chegou a perder toda a crina e meses depois ela cresceu novamente totalmente cacheada. Eles suportam frio extremo e podem viver em temperaturas abaixo de menos 40 graus Celsius. A expectativa de vida pode chegar a 35 anos, mas a raça é muito rara, com apenas cerca de 5.000 indivíduos no mundo. Número 7. Cavalo Fjord, o cavalo viking de 2.000 anos. Você consegue imaginar um cavalo que já era montado pelos vikings há 2.000 anos e que praticamente não mudou até hoje? O Fjord é uma das raças mais antigas e puras do mundo, originária da Noruega. Eles têm entre 1,35 m e 1,50 m de altura e pesam de 400 a 500 quilos. Eles não são muito altos, mas são extremamente fortes. Algumas características marcantes: cor Isabela, aquele amarelo claro, uma faixa preta que percorre toda a coluna e crina bicolor, preta no centro e branca nas laterais. Análises genéticas de 2019 mostraram que essa é uma das raças mais puras, quase sem cruzamentos nos últimos 1.500 anos. Os vikings usavam esses cavalos em invasões e batalhas,
e eles aparecem em arte nórdica antiga. Eles conseguem carregar até 135 quilos em terrenos montanhosos durante o dia inteiro. Em 2020, um cavalo Fjord transportou suprimentos para um abrigo localizado a 3.000 metros de altitude. Seu temperamento é muito dócil, o que os torna excelentes para crianças. Podem viver até 35 anos. Hoje são considerados um símbolo nacional da Noruega e são muito valorizados. Número 6. Cavalo Appaloosa, o cavalo pintado dos povos indígenas americanos. Imagine um cavalo com manchas semelhantes às de um cão dálmata, criado por povos indígenas da América. O Appaloosa foi desenvolvido pela tribo Nez Perce, no noroeste dos Estados Unidos, por volta do ano 1700. Eles costumam ter entre 1,42 m e 1,60 m de altura, e pesar de 435 a 545 quilos. Eles possuem 5 padrões principais de manchas: Leopard, Blanket, Snowflake, Marble e Frost. Cada cavalo possui um padrão completamente único, como uma impressão digital. Em 2019, o registro oficial contava com mais de 600.000 cavalos Appaloosa, tornando-os uma das raças mais populares do mundo. Outra característica especial é a pele manchada visível ao redor dos olhos, focinho e órgãos genitais. Os cascos possuem listras verticais, algo típico da raça. Em 2018, um exemplar foi vendido por $250 mil após vencer um campeonato de conformação. A tribo Nez Perce realizou séculos de seleção genética, criando cavalos excepcionais. Em 1877, o exército dos Estados Unidos confiscou e massacrou grande parte do rebanho, destruindo o programa de criação. Apenas alguns cavalos sobreviveram, o que permitiu que a raça fosse posteriormente restaurada. Eles podem viver até 30 anos e são conhecidos por sua grande resistência. Compartilhe este vídeo com amigos que também amam cavalos pintados. Número 5. Pônei Shetland, o pequeno cavalo poderoso de 100 centímetros. O que você faria se soubesse que um dos menores pôneis do mundo pode puxar um peso equivalente ao seu próprio corpo, sendo proporcionalmente muito mais forte que muitos cavalos grandes? O pônei Shetland vem das Ilhas Shetland, na Escócia, uma região com clima extremamente rigoroso. Sua altura varia de 70 a 107 centímetros e o peso fica entre 180 e 200 quilos. Eles foram desenvolvidos para trabalhar nas minas de carvão no século XIX, puxando vagões em túneis baixos. Eles conseguem puxar até o dobro do seu próprio peso. Em 2019, um Shetland de 90 quilos conseguiu puxar 170 quilos em uma competição. Eles possuem pelagem dupla, capaz de suportar temperaturas abaixo de -30 graus Celsius. São extremamente resistentes e conseguem sobreviver com muito pouca comida. Em 2020, um pônei Shetland sobreviveu 2 semanas preso na neve, alimentando-se apenas de casca de árvore. O temperamento deles é forte e bastante teimoso. Mesmo assim, são muito inteligentes e podem aprender truques complexos. Em 2018, um Shetland aprendeu a abrir a porta do estábulo e frequentemente escapava. Eles podem viver até 35 anos, o que é uma longevidade muito alta. São muito populares para crianças, mas precisam de treinamento firme. Pode-se dizer que a natureza criou verdadeiros gigantes em miniatura, com força extraordinária. Número 4. Cavalo Brumby, o cavalo selvagem da Austrália, com 200 anos. Você sabia que a Austrália possui uma população de cavalos totalmente selvagens, descendentes de cavalos domésticos que escaparam? O Brumby vive no interior da Austrália e se tornou completamente selvagem por volta do ano 1800. Sua altura vai de 1,42 m a 1,60 m e o peso varia de 385 a 540 quilos. A população atual é estimada em cerca de 400 mil cavalos.
e o governo australiano os considera uma espécie invasora prejudicial ao ecossistema. Eles se reproduzem muito rapidamente, podendo dobrar a população a cada 4 anos. Em 2019, o governo eliminou 10.000 brumbies para controlar a população, o que gerou grande controvérsia. Eles vivem em ambientes extremamente duros, com temperaturas que podem chegar a 48 graus Celsius. Durante períodos de seca, conseguem viajar até 80 quilômetros em busca de água. Em 2020, um grupo de cavalos foi registrado sobrevivendo 6 meses sem uma fonte estável de água. Eles são muito resistentes e conseguem sobreviver a doenças que muitos cavalos domésticos não suportam. Seus cascos são extremamente duros, por isso não precisam de ferraduras. Em 2018, um Brumbie, capturado após 20 anos vivendo na natureza, ainda tinha cascos perfeitos. No entanto, eles causam grandes danos ecológicos, destruindo vegetação nativa. A expectativa de vida na natureza é de cerca de 20 anos. Eles são, ao mesmo tempo, um símbolo da história colonial e um problema ambiental controverso na Austrália. Número 3. Cavalo Knabstruper, o cavalo dálmata gigante. Você consegue imaginar um cavalo que parece um cão dálmata gigante, coberto por manchas complexas pelo corpo inteiro? O Knabstruper tem origem na Dinamarca, por volta do ano 1600, e hoje é muito raro. Sua altura fica entre 1,52 m e 1,65 m, e o peso vai de 450 a 550 quilos. Eles possuem padrões de manchas tipo leopardo, com pontos de diferentes tamanhos por todo o corpo. Alguns cavalos têm apenas poucas manchas, enquanto outros são quase completamente cobertos por elas. Em 2019, estimava-se que existiam apenas cerca de 2.000 indivíduos no mundo. Eles foram desenvolvidos para circos, devido à aparência extremamente marcante. Têm bom temperamento e são fáceis de treinar, podendo executar performances complexas. Em 2018, um Knabstruper tornou-se a estrela principal de um espetáculo de circo europeu. São fortes e ágeis, destacando-se em dressagem e salto. Cada cavalo tem um padrão totalmente único, portanto, não existem 2 iguais. Em 2020, um exemplar foi vendido por 120 mil euros após ganhar um campeonato de conformação. Em 1950, a raça quase foi extinta, restando apenas 100 cavalos. Eles podem viver até 30 anos e são considerados um tesouro nacional da Dinamarca. Número 2. Cavalo campeiro. O cavalo dos gaúchos brasileiros com 400 anos. Imagine só, uma raça de cavalo desenvolvida pelos gaúchos do Brasil, perfeitamente adaptada às planícies do Pampa. O cavalo campeiro surgiu no sul do Brasil no século XVII, descendente de cavalos ibéricos. Eles têm uma altura que varia entre 1,45 m e 1,55 m e pesam entre 400 e 450 quilos. Esses cavalos foram criados para trabalhar com o gado em terrenos bem difíceis, sabe? Podem trabalhar até 12 horas por dia. Em 2019, um campeiro trabalhou 14 horas seguidas conduzindo gado em uma fazenda. Eles têm um andar natural extremamente confortável, ideal para longas distâncias. Ao invés de trotar, eles se movem com um tipo especial de passo chamado marcha batida. Em 2018, um gaúcho percorreu 300 quilômetros montado em um campeiro sem sentir dores musculares. Eles são muito resistentes e suportam doenças tropicais que afetam outras raças. Conseguem sobreviver apenas com pasto natural, sem alimentação suplementar. Em 2020, um rebanho de campeiros sobreviveu a um inverno rigoroso sem ração extra. Em 1980, a raça quase desapareceu, restando apenas 500 cavalos. Hoje existem cerca de 8.000 indivíduos. Eles podem viver até 30 anos e são considerados patrimônio cultural do estado do Rio Grande do Sul, no Brasil. Número 1. Cavalo Murgese, o cavalo renascentista da Itália.
Você acredita que existe uma raça italiana desenvolvida durante o Renascimento que quase foi extinta várias vezes? O Murgese surgiu na região de Murge, na Itália, por volta dos anos 1500. Eles têm altura entre 1,55 m e 1,68 m e pesam entre 500 e 600 quilos. Esses cavalos foram criados para servir na cavalaria pesada nas guerras do Renascimento italiano. Possuem uma estrutura óssea extremamente forte, capaz de suportar armaduras completas. Em 2019, havia apenas cerca de 1.200 cavalos registrados, tornando a raça extremamente rara. Eles só podem ter pelagem preta ou cinza muito escuro, sem marcas brancas. Outras características marcantes são a crina e a cauda muito longas e espessas. Em 2018, um cavalo dessa raça tinha uma crina de 2,20 m de comprimento. Em 1926, a raça quase desapareceu, restando apenas 46 indivíduos. Um programa cuidadoso de preservação e reprodução salvou a raça. Em 2020, o número aumentou para cerca de 1.300 cavalos, e a população continua se recuperando. Eles têm temperamento muito dócil, por isso são usados em ecoterapia. A expectativa de vida é de cerca de 25 anos. Hoje, são considerados um verdadeiro tesouro nacional da Itália. Essas são algumas das raças de cavalos mais especiais e impressionantes do mundo, cada uma com sua própria história, força e beleza únicas. Desde poderosos cavalos de guerra, que acompanharam guerreiros em batalhas, até pequenos pôneis cheios de força, todos mostram o quanto a natureza e a criação humana podem produzir animais extraordinários. Qual dessas raças você achou mais incrível? Deixe um comentário abaixo contando sua opinião. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos fascinantes. Você já se perguntou por que aquelas asas tão delicadas conseguem carregar verdadeiras obras-primas da natureza? Da borboleta folha seca, que se camufla como uma folha real, a borboleta coruja com seus olhos gigantes, até a deslumbrante borboleta asa de esmeralda, que brilha como neon no coração da floresta. Cada espécie da lista de hoje não é apenas bonita, mas também guarda histórias surpreendentes de sobrevivência. Algumas migram milhares de quilômetros, outras já foram consideradas extintas e retornaram de forma espetacular. Se você ama esse mundo natural cheio de maravilhas, deixe um comentário, curta com um like e inscreva-se no canal para não perder as próximas descobertas. Número 1. Island Marble Butterfly, ou borboleta mármore da ilha. Essa borboleta tem uma beleza suave como mármore, com asas brancas misturadas a padrões escuros, e é tão rara que, olha, cada avistamento se torna especial. Sua envergadura é de cerca de 1,8 polegada. Não muito grande, mas brilhante e marcante em voo. A grande história sobre ela é a limitação do seu habitat. Depende de um ecossistema e de plantas hospedeiras muito específicos, então, todo o seu ciclo de vida está ligado à existência desse ambiente. Ela está associada às Ilhas San Juan, no estado de Washington, nos Estados Unidos, e áreas costeiras próximas. Sua fase adulta é extremamente curta, apenas 6 a 9 dias. Então a borboleta que você vê representa seu momento final, mais vibrante. A maior parte da vida é passada como pupa, e já foi registrado um indivíduo nesse estágio por 334 dias. Isso significa que ela pode desaparecer por quase um ano e retornar inesperadamente como um presente sazonal. Número 2. The Tailed Jay Butterfly, ou borboleta rabo de andorinha pintada de verde. Essa borboleta, olha, parece veludo preto salpicado de pontos verdes brilhantes e voa extremamente rápido. Sua envergadura varia entre 3,2 e 3,9 polegadas, pertencendo ao grupo das grandes borboletas rabo de andorinha. Ao cruzar um jardim, ela não se mistura à paisagem, corta o ar como um sinalizador verde em movimento. Pode ser encontrada no sul e sudeste, asiático, Índia, Sri Lanka, Mianmar, Tailândia, Malásia e Indonésia. Vive em florestas, pomares e áreas verdes quentes próximas às plantas hospedeiras. É uma espécie ativa, inquieta e adora sol.
Sua vida adulta dura apenas algumas semanas, normalmente entre 20 e 30 dias. Por isso, cada vez que você vê uma Tailed Jay passando, é como assistir a uma cena de ação ao vivo. Número 3. Peacock Butterfly, ou borboleta pavão. A borboleta pavão é considerada a estrela das lentes da Europa, pois parece tranquila até revelar seu poder. As asas superiores têm um tom vermelho enferrujado com 4 grandes manchas em forma de olhos azul escuros, capazes de assustar predadores em um instante. Esse padrão é amplamente estudado como estratégia de defesa natural. Sua envergadura é de 45 a 56 milímetros, tamanho médio, mas os desenhos fazem com que pareça muito maior em fotos. Pode ser encontrada por toda a Europa e regiões temperadas da Ásia, chegando até o Japão, em jardins, parques, campos e bordas de florestas, onde houver sol e flores com néctar. Muitos adultos hibernam em casas, ocos de árvores ou abrigos protegidos. Então seu ciclo de vida pode se estender por quase um ano. Mesmo assim, quando surgem no início da primavera, parecem recém-nascidas. Número 4. Queen Alexandra's Birdwing, ou borboleta asa de pássaro da Rainha Alexandra. Essa não é apenas uma borboleta grande, é como um outdoor voador. A fêmea é a gigante, com envergadura que pode ultrapassar 25 centímetros, corpo de cerca de 8 centímetros e peso de até 12 gramas. Com as asas abertas, pode ser mais larga que uma folha A4, 21 centímetros, quase do tamanho de um prato grande ou uma pizza pequena. O macho é menor, cerca de 16 centímetros, às vezes até 20 centímetros, mas se destaca pelo azul metálico cintilante que brilha como metal polido em voo. Essa lenda só pode ser encontrada na província de Ouro, no leste de Papua Nova Guiné, em florestas tropicais de baixa altitude, uma área tão restrita que cada avistamento parece ganhar na loteria. Seu estágio inicial pode durar de 5 a 7 meses, e quando adultas, vivem bastante para padrões de borboletas, machos até 3 meses, fêmeas até 6 meses na natureza. Número 5. Ulysses Butterfly, ou borboleta Ulisses. Essa espécie é famosa por seu azul elétrico brilhante, quase neon, quando se movimenta. Sua envergadura chega a cerca de 5,5 polegadas, muito grande para uma borboleta, fazendo com que pareça quase surreal em imagens amplas. Ao bater as asas, o azul pisca e desaparece dependendo do ângulo, como uma luz que liga e desliga. Pode ser encontrada no norte tropical de Queensland, na Austrália, além da Indonésia, Papua Nova Guiné e Ilhas Salomão. Prefere bordas de florestas tropicais, trilhas úmidas e jardins próximos à mata com flores e sombra. A vida adulta dura cerca de 3 a 4 semanas, tempo suficiente para defender território e exibir seu brilho intenso, mas ainda assim curto o bastante para que cada semana seja preciosa. Um detalhe curioso é que os machos são fortemente atraídos pela cor azul, então objetos azul brilhantes podem chamá-los para perto. Número 6. Rajah Brooks Birdwing, ou borboleta asa de pássaro Rajah Brook. Essa espécie parece estar vestindo um terno preto bordado com raios verde elétrico, além de uma cabeça vermelho vivo que lhe dá um ar majestoso mesmo à distância. Sua envergadura varia entre 15 e 17 centímetros, quase o comprimento de um smartphone comum. Ao deslizar pela floresta, não parece um inseto, mas um símbolo em pleno voo. Pode ser encontrada nas florestas tropicais da Península Malaio-Tailandesa, Bornéu, Sumatra e ilhas vizinhas, geralmente nas bordas úmidas da mata ou ao longo de riachos sombreados, onde voa rapidamente e, de repente, paira no ar. Na Malásia, tornou-se tão famosa que foi escolhida como a borboleta nacional do país. Os machos podem se reunir em enormes grupos para beber minerais em poças ricas em nutrientes. Em um ponto de observação, já foram registrados mais de 300 indivíduos no auge da concentração. Número 7. Question Mark Butterfly, ou borboleta ponto de interrogação. Essa borboleta tem tons quentes de laranja e marrom.
Mas sua marca registrada está na pequena figura sob as asas que se parece com um ponto de interrogação, como se deixasse uma mensagem secreta. Sua envergadura varia entre 2,3 e 3 polegadas, grande o suficiente para que seus detalhes sejam vistos de perto. É também uma espécie resistente. Não parece frágil. Voa como se dominasse o espaço ao redor. Pode ser encontrada em todo o leste da América do Norte, do sul do Canadá, a maior parte do leste dos Estados Unidos. Gosta de bordas de florestas, parques, corredores ribeirinhos e áreas com seiva de árvores, frutas em decomposição ou árvores antigas. O mais interessante é sua longevidade. Muitos adultos vivem apenas algumas semanas, mas a geração de outono pode hibernar já na fase adulta, escondendo-se durante todo o inverno e reaparecendo no início da primavera. Número 8. Green Dragon Tail Butterfly, ou borboleta cauda de dragão verde. Essa espécie parece ter nascido para a velocidade e o estilo. Asas estreitas e longas caudas lembram a forma de um dragão. A envergadura é de cerca de 1,6 a 2,2 polegadas, mas o design do corpo a faz parecer muito mais impressionante do que os números sugerem. Em voo, não é uma visitante delicada das flores, dispara como um pequeno caça. Vive em várias regiões do sul e sudeste asiático. Mídia, Map Animation, Highlighting, South and Southeast Asia, Montage of Tropical Forests in India, Thailand, Vietnã, Nordeste da Índia, Myanmar, Tailândia, Laos, Vietnã, Sul da China, Malásia, Indonésia e Filipinas. É frequentemente vista perto de riachos e trilhas úmidas na floresta, cruzando rapidamente feixes de luz. A vida adulta das borboletas da família Papilionidae geralmente dura apenas semanas, em média 20 a 30 dias. Em condições climáticas severas e com muitos predadores, pode ser ainda mais curta. Por isso esse dragão é rápido, porque sua vida também é rápida. Número 9. Snout Butterflies, também conhecidas como borboletas de bico. Elas são, digamos, os ninjas do disfarce do mundo das borboletas, nomeadas por causa daquela parte alongada da boca que se projeta para frente, fazendo a cabeça parecer ter um bico. Quando pousam, fecham as asas e se penduram como folhas secas. O bico lembra até o pecíolo da folha, sabe? A espécie mais famosa é a borboleta de bico americana, que tem um tamanho médio de 3,5 a 5 centímetros. Ela se distribui desde o sul dos Estados Unidos, passando pelo México, até a América Central e do Sul, e às vezes consegue ir ainda mais ao norte. Se você olhar de perto, vai ver tons de marrom alaranjado com manchas brancas e bordas quadradas nas asas. Em alguns anos depois de chuvas fortes, elas migram em ondas de milhões de indivíduos, especialmente no Texas, onde os enxames podem parecer uma nuvem viva. E olha só, em um verão normal, os adultos vivem cerca de 2 semanas, tempo suficiente para impulsionar a próxima explosão populacional. Número 10. Blue Admiral, ou borboleta almirante azul. Essa borboleta parece que está usando uma capa escura com detalhes azuis marcantes, voando com uma confiança incrível. Sua envergadura é de cerca de 2,4 a 2,6 polegadas, e ela realmente chama a atenção ao planar por trilhas e bordas de floresta. Fica mais ativa quando o clima está quente, porque adora áreas ensolaradas. É principalmente uma espécie asiática, distribuída desde a região do Himalaia, passando pela China até o Sudeste Asiático, vivendo em colinas florestais, vales e bordas de mata. E a vida adulta de muitas borboletas da família Nymphalidae costuma durar entre 2 e 3 semanas. Se você pudesse ver apenas uma dessas espécies na vida real, qual escolheria? De asas transparentes como cristal a padrões de camuflagem perfeitos como folhas secas, o mundo das borboletas nos mostra que a natureza nunca cria de forma superficial. Cada espécie é uma combinação de beleza e estratégia de sobrevivência, de cores vibrantes e histórias silenciosas por trás delas.
Algumas vivem apenas alguns dias, outras voam milhares de quilômetros, mas todas deixam uma marca inesquecível. Se você achou essa jornada incrível, não se esqueça de deixar um comentário contando qual espécie mais te impressionou, curtir com um like e se inscrever no canal para explorarmos juntos ainda mais maravilhas da natureza. Do lótus que emerge do lodo ao açafrão que esconde o ouro vermelho em suas pétalas roxas, cada flor conta uma história completamente diferente. Algumas ardem como chamas nas terras altas áridas, outras são delicadas, mas guardam uma vitalidade capaz de atravessar séculos. Cores, fragrâncias, estruturas e significados culturais criam um mundo diverso e maravilhoso. É justamente essa diferença que constrói a beleza infinita da natureza. Se você ama essa jornada de descobertas, deixe um comentário, dê um like e inscreva-se para não perder as próximas histórias incríveis sobre flores. Número 1. Lótus rosa, símbolo de renascimento. Das camadas profundas de lama e das águas turvas, o lótus rosa floresce com uma pureza absoluta. Reverenciado na Índia e no Vietnã como símbolo de iluminação e renascimento, o lótus é mais que uma flor. É uma filosofia de vida. O exclusivo efeito folha de lótus, com milhões de microestruturas cerosas, mantém folhas e pétalas sempre secas e limpas, mesmo em meio ao lodo. Seu perfume suave, levemente adocicado, inspirou a arte oriental de perfumar por séculos. Notavelmente, suas sementes podem permanecer adormecidas por mais de 1000 anos antes de germinar, prova de uma vitalidade extraordinária. A cada amanhecer, quando o botão rosa se abre lentamente, parece lembrar que, mesmo na adversidade, a alma pode brilhar intensamente. Número 2. Duranta erecta. Beleza delicada com mistério oculto. Nas terras da América Central e do Sul, a Duranta erecta surge como um arbusto salpicado de fragmentos de céu azul. Seus pequenos cachos de flores azul claras ou lilás, com delicadas bordas brancas, evocam a leveza do orvalho da manhã. Seu aroma lembra baunilha doce ou chocolate fresco, sedutor e envolvente. Contudo, por trás dessa suavidade existe contraste. As bagas amarelo-douradas que substituem as flores contêm toxinas para os humanos, embora as aves possam consumi-las. Essa característica ajuda a planta a se espalhar amplamente. Pode ser moldada como cerca-viva ou cultivada como bonsai artístico. Ela simboliza a convivência entre beleza pura e força oculta, lembrando que a natureza guarda tanto ternura quanto mistério. Número 3. Lírio de fogo. A chama nas terras áridas. Nas encostas secas da África do Sul, o lírio de fogo explode como brasas vivas entre pedras e capim ressecado. Suas flores vermelho escuro em forma de funil destacam-se dramaticamente na paisagem queimada pelo sol. Pertencente à família Amaryllis, essa planta bulbosa possui caules firmes que sustentam de 5 a 10 grandes botões. Além de bela, é resistente como flor de corte e simbolizou paixão eterna na era vitoriana. Curiosamente, floresce no final do verão, quando muitas outras já murcharam, iluminando a transição das estações. Sem depender do perfume, conquista pelo vermelho intenso visível à distância, tornando-se símbolo de resistência e força em ambientes extremos. Número 4. Gardênia, a rainha da elegância. No universo dos aromas, a gardênia é vista como o símbolo supremo da sofisticação. Suas pétalas brancas como neve, espessas e macias como cera, formam uma flor perfeitamente esculpida. Seu perfume é profundo e envolvente, misturando notas cremosas, jasmim e o frescor da primeira chuva. Intenso, mas nunca exagerado. Originária das florestas subtropicais da Ásia e da África, é conhecida por ser exigente, necessitando equilíbrio preciso de umidade, luz e acidez do solo. Por isso, tornou-se símbolo de beleza que exige cuidado paciente. Na era do jazz, uma gardênia, na lapela do smoking,
representava o auge da elegância masculina, simbolizando amor discreto e pureza. Número 5. Rhododendron, Nova Zembla. A tocha vermelha da primavera. Se um jardim precisa de um rei dramático, é o Rhododendron Nova Zembla. Esse rododendro perene impressiona com enormes cachos arredondados de flores vermelho-rubi intenso, salpicadas de manchas escuras aveludadas. Desenvolvido para resistir a até menos 32 graus Celsius, possui uma personalidade nórdica forte, com folhas verdes espessas que permanecem o ano todo. Quando a primavera chega, suas flores explodem em cores, transformando bosques ou jardins de meia sombra em cenários de conto de fadas. O nome remete à região severa de Novaya Zemlya, ressaltando sua resistência admirável. Nova Zembla não é apenas um arbusto, é uma tocha viva que reacende a natureza após o longo inverno. Número 6. Lupinus polyphyllus. Pirâmide de cores das pradarias. Nas vastas pradarias da América do Norte, o Lupinus polyphyllus ergue-se como torres vibrantes sob o céu azul. Seus cachos em forma de pirâmide podem alcançar até 50 centímetros de comprimento, formados por centenas de pequenas flores em tons de média. Close-up of pyramidal clusters of Lupinus polyphyllus flowers, showing structure and height. Azul índigo profundo, rosa suave, violeta intenso ou branco puro. O nome lupine já esteve ligado à crença equivocada de que a planta esgotava o solo. Na verdade, suas raízes abrigam bactérias fixadoras de nitrogênio, enriquecendo a terra e beneficiando todo o ecossistema. Além da beleza ornamental, as sementes de tremoço são ricas em proteína e utilizadas na culinária de diversas culturas. Quando floresce em massa, o campo transforma-se em um tapete tecido por linhas orgulhosas e verticais, símbolo de espírito pioneiro e da poderosa capacidade de renovação da natureza. Número 7. Paeonia lactiflora, o baile da opulência. Na China, a Paeonia lactiflora é reverenciada como a rainha das flores, um título plenamente merecido. Seus botões grandes e pesados podem conter mais de 100 pétalas macias, sobrepostas como nuvens, criando uma estética exuberante e majestosa. O perfume combina notas de rosa, limão fresco e um toque levemente picante de mel, sedutor e profundo. Diferente das peônias arbustivas, essa espécie herbácea pode viver por décadas, às vezes mais de meio século no mesmo local, tornando-se um verdadeiro tesouro familiar no jardim. Desde a antiguidade, suas raízes são usadas na medicina tradicional para afastar energias negativas e favorecer o sono. A cada floração, a natureza parece oferecer um grande baile, onde a elegância e a prosperidade atingem seu auge. Número 8. Bougainvillea spectabilis, a cascata infinita do trópico. Vibrante e inconfundível, a Bougainvillea spectabilis transforma muros e telhados em quedas d'água de cor intensa. Nativa do Brasil e batizada em homenagem ao explorador francês Louis-Antoine de Bougainville, essa trepadeira destaca-se pelas brácteas finas como papel, em tons de roxo neon, vermelho profundo ou amarelo luminoso. As flores verdadeiras são pequenos tubos brancos no centro, mas são as brácteas que criam o espetáculo visual que pode durar meses sob sol intenso. Sem perfume e sem excessos, conquista exclusivamente pela força das cores. Com caules repletos de espinhos afiados, também é usada como cerca viva resistente, prova de que a beleza mais marcante muitas vezes reside na ousadia e na perseverança. Número 9. Crocus sativus, o ouro vermelho do outono. Nos campos áridos do Mediterrâneo e do Irã, o Crocus sativus floresce em delicado tom lilás com a chegada do outono. Dentro de cada pequena flor encontram-se 3 estigmas vermelho escuros. O precioso açafrão, a especiaria mais cara do mundo. Para produzir 1 quilo de açafrão, são necessárias cerca de 150 mil flores colhidas manualmente ao amanhecer.
Sua história ultrapassa 3.000 anos, tendo sido usado como medicamento, perfume e corante real. Diferente de muitos parentes que florescem na primavera, o açafrão escolhe o momento em que a natureza desacelera para brilhar, símbolo de paciência e de valor construído pelo trabalho persistente. Sua aparência frágil esconde um tesouro ardente, o verdadeiro ouro da terra. Número 10. Costus barbatus, a obra-prima espiral da floresta tropical. Nas florestas úmidas da Costa Rica, o Costus barbatus ergue-se como uma escultura viva. Seu caule forma uma espiral quase perfeita, obedecendo a padrões matemáticos que parecem desmentir sua origem natural. Brácteas vermelho aveludadas sobrepõem-se em forma de cone robusto, de onde emergem pequenas flores amarelas como antigas trombetas. Apesar da aparência delicada, as pétalas são comestíveis e têm sabor levemente ácido. A planta prefere margens sombreadas de riachos, onde sua estrutura espiral ajuda a captar e direcionar a água da chuva. Uma estratégia de sobrevivência engenhosa. O gengibre espiral demonstra que a natureza é uma arquiteta magistral, unindo matemática, estética e evolução em formas que nos deixam maravilhados. Das pétalas que ardem sob o sol e o vento aos botões que exalam perfume silencioso na bruma da manhã, cada flor carrega uma mensagem própria sobre vitalidade, resiliência e beleza singular. Elas não apenas adornam a paisagem, mas nos lembram de valorizar o extraordinário escondido nas pequenas coisas. Seja em pântanos, desertos ou florestas densas, as flores sempre escolhem desabrochar da maneira mais radiante possível. Talvez essa seja a suave lição que a natureza nos oferece: florescer plenamente, independentemente das circunstâncias. As frutas do mundo não diferem apenas na forma. Cada uma carrega sabores, cores e histórias próprias. Algumas são doces e macias como creme, outras têm uma acidez suave e refrescante, e há ainda frutas com aromas muito incomuns, mas com valores nutricionais surpreendentes. Das florestas tropicais da Ásia e da América do Sul até ilhas distantes, cada fruto reflete a incrível diversidade da natureza. No vídeo de hoje, vamos explorar algumas dessas frutas únicas. Se você achar interessante, não se esqueça de deixar um comentário, um like e se inscrever no canal para não perder as próximas jornadas de descoberta. Número 1. Fruta do Conde, Annona squamosa, a doçura cremosa dos trópicos. A fruta do conde, também conhecida pelo nome científico Annona squamosa, é uma das frutas tropicais mais apreciadas na América Central, no Caribe e no Sudeste Asiático. O fruto tem formato arredondado e uma casca verde característica, formada por vários segmentos que lembram escamas sobrepostas. Quando amadurece, a casca se abre levemente, revelando uma polpa branca como neve em seu interior. A polpa é macia e cremosa, quase derretendo na língua, com um sabor doce e delicado. Seu gosto lembra uma mistura de baunilha, pera madura e um leve perfume de flores tropicais. Devido à sua textura semelhante a um creme, essa fruta costuma ser consumida com colher, saboreando lentamente cada pedaço. Além de deliciosa, a fruta do conde é rica em vitamina C e minerais, oferecendo uma fonte natural de energia para o corpo. É realmente um presente doce da natureza tropical. Número 2. Kiwi Mini, a pequena versão cheia de surpresas do kiwi. Se o kiwi tradicional já é bastante conhecido, o kiwi mini oferece uma experiência totalmente diferente. Essa pequena fruta é originária do leste asiático e da região do extremo oriente da Rússia, e atualmente é cultivada em várias áreas de clima temperado. Cada fruto é do tamanho de uma uva, mas guarda por dentro um sabor semelhante ao do kiwi comum. O grande diferencial do kiwi mini é sua casca fina e lisa, sem pelos, o que permite comer a fruta inteira sem precisar descascar. Ao mordê-la, a polpa verde e macia libera um sabor agridoce refrescante e um aroma agradável. Graças à sua forte capacidade de crescimento e alta produtividade, o kiwi mini
vem ganhando cada vez mais popularidade na agricultura. No Japão, essa fruta também é chamada de kiwi doce e costuma aparecer em sobremesas delicadas ou como decoração em pratos sofisticados. Número 3. Maçã de elefante, o fruto gigante da floresta tropical. A maçã de elefante é uma fruta tropical de tamanho impressionante e formato bastante singular. O fruto pode ser tão grande quanto uma maçã grande e, às vezes, pesar mais de 1 quilograma. Sua casca grossa, de cor verde amarelada, apresenta sulcos que lembram camadas de pétalas sobrepostas. No interior, encontra-se uma polpa de sabor agridoce característico, frequentemente usada para preparar sucos, geleias ou molhos picantes do tipo chutney. Essa fruta é originária da Índia e do Sudeste Asiático, onde não é apenas utilizada na culinária, mas também considerada um remédio natural. Na medicina tradicional, a maçã de elefante é usada para ajudar no tratamento de febres e problemas digestivos. O nome curioso vem do fato de que os elefantes adoram comer essa fruta e ajudam a espalhar suas sementes pela floresta. Por isso, na natureza, é comum encontrar cascas quebradas dessa fruta ao redor das árvores após a passagem de um grupo de elefantes. Número 4. Noni, a fruta estranha com poder de cura. O noni, também conhecido como amora indiana, é uma das frutas mais incomuns das regiões tropicais do Sudeste Asiático e das ilhas da Polinésia. O fruto tem formato oval e tamanho semelhante ao de uma pequena batata, com uma superfície irregular. Quando amadurece, sua casca muda de um verde esbranquiçado para um amarelo translúcido. Embora o aroma do noni seja bastante forte, muitas vezes comparado ao cheiro de queijo muito maduro, seu interior guarda um valor nutricional impressionante. O suco de noni é rico em antioxidantes, vitaminas e minerais, sendo usado há muito tempo na medicina tradicional para ajudar no tratamento de inflamações e melhorar o sistema digestivo. Atualmente, o noni é transformado em diversos produtos, como sucos, pós e suplementos alimentares conhecidos em todo o mundo. Apesar de sua aparência simples, essa fruta é vista como um símbolo de saúde e da incrível capacidade de adaptação da natureza. Número 5. Lacuxa, também chamada de Monkey Jack, o sabor intenso das florestas tropicais da Ásia. A lacuxa é uma fruta única encontrada nas florestas tropicais da Índia, Nepal e Tailândia. A árvore de lacuxa é grande e de copa ampla, produzindo frutos redondos ou ligeiramente alongados com uma casca verde dura marcada por pequenas manchas escuras. Ao ser aberta, revela uma polpa de cor laranja viva com textura fibrosa e levemente pegajosa, lembrando um pouco a jaca ainda jovem. O sabor da lacuxa é bastante complexo, ao mesmo tempo ácido e doce, com um leve toque adstringente e um sutil aroma amadeirado. Por causa dessas características, raramente é consumida crua, sendo mais comum salgá-la, fermentá-la ou utilizá-la em pratos salgados tradicionais. A lacuxa é muito valorizada por sua profundidade de sabor e pela capacidade de combinar com diferentes preparações culinárias. Para os amantes da gastronomia exploratória, é um ingrediente especial que representa bem a riqueza da culinária tropical asiática. Número 6. Guapeva, a fruta de doçura suave do Brasil tropical. A guapeva é uma fruta tropical pouco conhecida, mas com um sabor bastante especial. O fruto tem formato oval e tamanho médio, com uma casca lisa de cor amarelo acastanhada. Quando amadurece, essa casca envolve uma polpa clara, suculenta e levemente macia. O sabor da guapeva é suave e adocicado, às vezes com um leve toque que lembra caramelo, proporcionando uma sensação muito agradável ao paladar. Essa fruta é originária do Brasil, onde as pessoas costumam consumi-la fresca ou utilizá-la no preparo de sucos e sobremesas tradicionais. Durante a época de frutificação, a árvore de guapeva torna-se especialmente bonita, com seus frutos amarelo claros destacando-se entre a folhagem verde escura, criando uma paisagem que lembra um verdadeiro jardim tropical.
Além do sabor delicioso, a guapeva também representa a incrível diversidade das frutas da América do Sul. Número 7. Nancy, a pequena fruta com um sabor inesquecível. O Nancy é uma fruta bem pequena, mas com um sabor extremamente único. Os frutos são redondos, de cor amarelo vivo e têm aproximadamente o tamanho de uma cereja. Eles crescem em cachos nas árvores da América Central e da América do Sul. A casca fina envolve uma polpa macia e ligeiramente cremosa, com um sabor difícil de descrever. Algumas pessoas percebem um gosto doce com um leve aroma que lembra queijo, enquanto outras sentem uma acidez suave acompanhada de notas de frutas tropicais. Quando amadurece, o Nancy libera um aroma forte, que muitas vezes pode ser sentido antes mesmo de pegar a fruta. Como se estraga rapidamente após a colheita, geralmente é transformado imediatamente em geleias, xaropes, sucos ou bebidas fermentadas tradicionais. O Nancy raramente é exportado, por isso prová-lo costuma ser uma experiência especial, reservada a quem visita as regiões onde ele cresce. Número 8. Quenepa, também conhecida como Spanish Lime, um lanche tropical divertido do Caribe. A quenepa é uma pequena fruta muito popular no Caribe e na América Central. O fruto mede cerca de 2 a 3 centímetros e possui uma casca verde e dura, que pode adquirir um tom amarelado quando madura. No interior, encontra-se uma polpa suculenta de cor verde clara que envolve uma semente grande. O sabor da quenepa combina doçura e acidez com um leve toque adstringente, criando uma sensação refrescante. O mais interessante dessa fruta é a forma de comê-la. As pessoas costumam morder a casca com os dentes para abri-la e depois sugar a polpa ao redor da semente, transformando o ato de comer em uma experiência divertida. Além de saborosa, a quenepa é rica em vitamina A, vitamina C e antioxidantes que ajudam a fortalecer o organismo. Os cachos de frutos verdes pendendo entre as folhas também criam uma paisagem típica das regiões tropicais. Número 9. Calamansi, o pequeno cítrico cheio de sabor. O calamansi é uma fruta cítrica muito popular na culinária das Filipinas, da Malásia e da Indonésia. O fruto é pequeno e redondo, aproximadamente do tamanho de uma bola de golfe, com uma casca fina que se torna laranja brilhante quando madura. No interior, há uma polpa extremamente suculenta com um sabor agridoce característico. O calamansi é apreciado por seu aroma fresco e por sua acidez equilibrada com um toque natural de doçura. Apenas um fruto pequeno já é suficiente para realçar o sabor de bebidas, molhos ou saladas. Na culinária do Sudeste Asiático, o calamansi é frequentemente utilizado para preparar bebidas refrescantes, molhos para frutos do mar ou marinadas para carnes. O mais impressionante nessa fruta é a intensidade de seu sabor, apesar do tamanho tão pequeno. Por isso, o calamansi é frequentemente considerado uma pequena joia entre as frutas cítricas tropicais. Número 10. Feijoa, o perfume tropical único. A feijoa é uma fruta conhecida por seu aroma marcante e sabor singular. Externamente, ela se parece com uma pequena ameixa verde, com uma casca levemente áspera. Quando aberta, revela uma polpa gelatinosa com muitas sementes pequenas. O perfume da feijoa é bastante especial, lembrando uma mistura de abacaxi, morango e hortelã. Seu sabor pode variar de doce suave a levemente ácido, dependendo do grau de maturação da fruta. A feijoa é originária da América do Sul, mas atualmente é cultivada amplamente na Nova Zelândia, onde se tornou um importante produto agrícola. Um detalhe curioso é que a fruta começa a liberar seu aroma mesmo antes de amadurecer completamente, o que faz com que perca parte de seu perfume durante o transporte. Por isso, muitas vezes é transformada em geleias, iogurtes, sucos ou bebidas para preservar seu sabor característico. Depois dessa jornada de descoberta, podemos perceber o quão rico e fascinante é o mundo das frutas. Cada fruto
desde os menores até os gigantes, carrega sabores, cores e histórias próprias das regiões onde cresce. Essa diversidade é justamente o que torna a natureza tão surpreendente e cheia de encanto. Quem sabe entre essas frutas apresentadas, você tenha encontrado uma que gostaria de provar um dia. Se você gosta de conteúdos curiosos e exploratórios como este, não se esqueça de curtir o vídeo, deixar um comentário e se inscrever no canal para continuarmos explorando juntos muitas outras maravilhas do mundo.